Oi, pessoal! Bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. Aquele lugar para quem quer ficar, como a gente diz, mais esperto que o gráfico. Isso aí. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num artigo super interessante do Rodrigo Marques, o Rodrigo lá do Transforma Trader mesmo. O tema, um negócio chamado ciclo de Banner. Será que tem um ritmo secreto no mercado? Tipo, um padrão escondido que ninguém vê? O que é essa ferramenta, afinal? Serve para alguma coisa? Ajuda mesmo a gente a ser, mais esperto que o gráfico? Olha, boa pergunta. A nossa missão aqui hoje é essa, tentar entender se esse tal ciclo é só uma curiosidade histórica ou se, sei lá, tem algum valor prático hoje em dia. Olha lá. É uma ferramenta bem intrigante e não dá para negar. O ciclo de Banner, ele vem de observações assim, lá do século XIX, né? Procurando padrões que se repetem com o tempo. Agora, uma coisa importante logo de cara. Isso não é ciência exata, tá? Nem promessa de prever o futuro. É mais uma lente, sabe? Uma forma diferente de olhar para os possíveis grandes movimentos do mercado, baseado em como as coisas aconteceram lá atrás. Certo. Curioso. E quem foi esse Banner? Só pra não confundir, não tem nada a ver com a Patrícia Banner da área de enfermagem, né? Boa, não. O nosso é o Samuel Banner. Ele era um fazendeiro americano lá no século XIX. Ah, um fazendeiro. Isso. E ele levou uma pancada financeira bem feia, viu? No pânico de 1873. Aí depois disso ele ficou obcecado em entender por que os preços subiam e desciam tanto. Entendi. E ele focou muito em commodities da época, tipo preço do ferro, até preço de porco, acredita? Porco? Nossa! Pois é. E aí, em 1875, ele publicou um negócio chamado Banner's Prophecies. Era basicamente um gráfico onde ele tentava prever os melhores e piores anos para negociar. Tudo baseado nesses ciclos que ele achava que se repetiam. Que história! Mas... peraí, como que ciclo de preço de porco de 150 anos atrás pode ter a ver com o mercado de hoje? Ações, dólar, cripto, não parece meio, sei lá, desconectado? É uma pergunta excelente e super válida. A aplicação hoje em dia, ela não tenta copiar exatamente os ciclos do ferro e do porco do Banner, claro. Ah, bom. A ideia é pegar o conceito central dele, que é essa busca por padrões que se repetem no tempo. Então, os analistas que usam o ciclo hoje, eles procuram durações de tempo parecidas, ciclos de alguns anos, sei lá, 9, 18 anos, até mais longos nos gráficos de índices, tipo Ibovespa, ou em ações específicas, moedas. Mas o objetivo não é cravar dia X vai subir ou dia Y vai cair. É mais para identificar janelas de tempo onde, historicamente falando, a probabilidade de ter uma virada importante, um topo ou um fundo relevante, pareceu maior, entendeu? É mais um indicador de quando ficar mais atento. Entendi. A probabilidade, não uma certeza. Faz sentido. E como funcionam essas fases que o ciclo sugere? Ele, marca no calendário, atenção, pico chegando. Não tão direto assim. O ciclo sugere períodos, janelas de tempo, baseados nessas combinações de ciclos que ele observou, aqueles de 9, 18, às vezes até 54 anos. Olhando para trás, nesses períodos aconteceram movimentos importantes no passado. Certo. Mas, vou reforçar de novo, é uma indicação de período provável, uma janela de atenção maior, não uma data específica cravada na pedra. Tá. Beleza. Então vamos para a prática, que é o que interessa para muita gente. Digamos que o ciclo de Banner tá lá, piscando um alerta, possível topo para o Ibovespa nos próximos meses. O que um trader, um investidor faz com isso? Sai vendendo tudo na hora? Opa, não. Jamais. Isso seria, muito arriscado mesmo. O ciclo tem que funcionar mais como um alerta temporal. Um alerta. Isso. Pensa assim, ó. O investidor está acompanhando o ciclo e vê essa indicação de possível topo. Ele não vai agir só com base nisso, de jeito nenhum. O que ele faz? Ele intensifica a análise dele naquele período específico. Ah, boa. Ele vai correr para análise técnica, o preço está mostrando fraqueza nos gráficos, tem alguma formação de padrão de topo aparecendo,
o volume de negociação está confirmando essa possível fraqueza, vai olhar outros indicadores técnicos, sei lá, um IFR, para ver se o ativo está muito esticado para cima. Faz sentido. Se várias dessas outras ferramentas começarem a apontar na mesma direção que o ciclo está sugerindo, aí sim, o ciclo serve para reforçar a decisão. Talvez seja a hora de reduzir um pouco a posição, ou de repente ajustar o stop loss, proteger o lucro. Entendeu a lógica? Entendi perfeitamente. Nossa, clareou bastante. Então o ciclo não é um sinal para apertar o botão, mas sim um gatilho para olhar com mais lupa ainda para refinar o timing. Exatamente. É um ótimo jeito de colocar. E aí entram os desafios e os benefícios, né? Sim. Para alguns, especialmente investidores de mais longo prazo, até fundos, ele adiciona essa camada de análise temporal que, vamos combinar, muita gente ignora completamente. Verdade. O desafio é que, bom, falta aquela validação científica mais robusta, sabe? Como a gente tem para outros modelos quantitativos. Tem uma dose de subjetividade na interpretação dos ciclos e é meio complicado de colocar isso num robô, num algoritmo complexo. Imagino. Por isso que, na prática, quem usa, geralmente usa como um sistema de alerta secundário. Ele não é a estrela principal da decisão. Legal. Então, se a gente fosse resumir a dica principal do artigo do Rodrigo sobre como usar o ciclo de Benner, qual seria o recado final? Olha, a mensagem central é clara. Use como um complemento, uma ferramenta adicional. Nunca, jamais, isoladamente. Certo. O ideal é sempre combinar. Combinar com análise técnica, preço, volume e padrões gráficos, combinar com análise fundamentalista, se for ação, olhar a saúde da empresa, balanço, etc. E com análise macroeconômica, entender o cenário geral, juros, inflação, essas coisas. O ciclo ajuda a identificar esses períodos de atenção, te levando a revisar sua estratégia com mais cuidado e a buscar confirmações em outras áreas. Perfeito, acho que ficou bem claro. Então, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, a gente deu uma boa olhada no ciclo de Benner, essa ferramenta histórica que tenta encontrar padrões no tempo dentro dos mercados financeiros. Isso. Vimos que, olha, não é nenhuma bola de cristal, né? Mas pode ser sim um elemento a mais, um complemento interessante para quem está buscando refinar o timing, ficar mais ligado em certos momentos que podem ser chave. É mais uma perspectiva para ter na caixa de ferramentas e tentar ser mais esperto que o gráfico. Exatamente. A inteligência está aí, na combinação das ferramentas e no pensamento crítico. O ciclo direciona o nosso olhar para o fator tempo, que é super importante, mas a decisão final, aquela de comprar, vender ou esperar, ela precisa ser sólida, bem fundamentada, validada por uma análise completa. E vale lembrar que toda essa nossa exploração foi baseada no artigo do Rodrigo Marques, lá do pessoal do Transforma Trader. Isso. E para deixar uma pulga atrás da orelha para quem está ouvindo, se esses ciclos históricos, como o de Benner, que olham muito para repetições do passado, oferecem alguma perspectiva, fica a pergunta: até que ponto esses padrões antigos realmente nos preparam para um futuro financeiro que parece cada vez mais, sei lá, caótico, influenciado por eventos que ninguém previu, tecnologias que mudam o jogo do dia para a noite, uma velocidade de informação que é absurda. Boa reflexão. Onde será que termina a utilidade de olhar para trás, para o ciclo, e onde começa a necessidade urgente de se adaptar o tempo todo ao que é completamente novo e imprevisível? Fica aí para pensar.